Vamos então à nossa aula sobre os atributos de Deus, conhecendo o Senhor, este Deus tão grande, este Deus tão maravilhoso, este Deus que é onipotente. Onipotente ou a onipotência de Deus é exatamente proclamarmos que Deus tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso. Só Ele detém o poder para fazer todas as coisas, tudo compete a Ele. Então, no início da nossa aula de hoje, vamos orar. Vamos proclamar a onipotência de Deus. E eu quero que você ore comigo esta oração tão maravilhosa, proclamando o poder do Senhor. Poderoso Deus, Tu és não apenas poderoso, mas és o Todo-Poderoso. Todo o poder nos céus e na terra são Teus. Por isso, quem pode erguer-se diante de Ti? Quem pode ser contra Ti? Tu és aquele que fala e as coisas acontecem. Tu criaste todas as coisas por Tua palavra. Tu és o general que sempre vence. Tu és aquele que abre portas que ninguém mais fechará e fecha aquelas que ninguém mais abrirá. Ruge o leão, quem não temerá? Fala o Senhor, quem não profetizará? Tu és aquele que com um sopro destrói seus inimigos, e um só dos teus olhares dispersas todo o exército do inferno. Se desces à terra, até os montes estremecem. Grande é o teu poder, estrondosa é a tua força, nada pode deter-te. Tu triunfas sobre tudo e ninguém pode abalar a força do teu trono, que de eternidade a eternidade está no mais alto lugar, ó Altíssimo. Anjos se rebelaram contra ti e em um só instante, como um relâmpago, não foram mais encontrados nos céus. As tempestades e a fúria do mar obedecem a um comando teu. Enfermos estiveram diante de ti, e só com um toque em tuas vestes foram curados. Os mortos estiveram em tua presença, e nem mesmo a morte conseguiu deter-te. A ti pertence o poder, e eu te adoro por isto, Senhor Deus. Amém. Como é maravilhoso saber que nós temos um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus que nada pode resistir a Ele, nada pode fazer um confronto ou guerra contra o Senhor, porque Ele é o Criador de todas as coisas, porque Ele é eterno, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é totalmente sábio, e vemos que todos os atributos de Deus, eles se imbricam, eles se entrelaçam, e nós podemos conhecer e saber que este Deus maravilhoso é o Todo-Poderoso Senhor. Vamos ver um pouquinho então sobre a sua onipotência. O poder autêntico e a capacidade de exercer autoridade de maneira eficaz pertencem somente a Deus. Toda autoridade pertence ao Senhor. Todo poder pertence ao Senhor. E somente Ele detém esta capacidade. Somente Deus. Por exemplo, nós sabemos que o mal, as forças do mal têm poder. Sim, tem poder, um poder dado pelo Senhor, um poder dado na sua criação. Quando Deus criou aqueles anjos, criou aquele querubim tão perfeito, tão lindo, tão sábio, o mestre da música, seria o guardião aqui na terra, que era Lúcifer. Ele se achou tão perfeito, ele se achou tão acima de todos os outros anjos que ele quis também ser adorado. E sabemos como que ele foi banido dos céus, como ele foi banido da presença de Deus e levou consigo 1/3 do exército do Senhor, 1/3 dos anjos. Mas nós sabemos que o próprio inimigo, para executar os seus planos, para trazer a maldade, principalmente com relação ao homem de Deus, à mulher de Deus, ao povo de Deus, ele tem de pedir licença ao Senhor. Ele tem de pedir, ele tem de ver até onde ele pode atuar, até onde ele pode chegar. Então vemos que tudo está sujeito a Deus.
E Deus, nos seus propósitos tão maravilhosos, traz o seu poder sobre as nossas vidas, nos trazendo segurança debaixo das suas asas, nos trazendo a sua paz por causa do seu poder. No Salmo 148, 5 e 62, 11 está escrito: Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Seu poder grandioso está demonstrado na obra da criação. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. É tremendamente maravilhoso saber isso, que o poder pertence a Deus. O poder pertence ao Senhor. A Ele pertence a misericórdia, a Ele pertence o amor, mas o poder está detido nas mãos do Senhor. E o texto diz: louvem o teu nome, porque Ele mandou, Ele deu ordem e tudo foi criado. É Ele quem sustenta o mundo com sua palavra, de acordo com o Salmo 65, de 5 a 8. Ele dá sua ordem. Deus não apenas criou todas as coisas e as deixou, como alguns pensam. Não, absolutamente. Deus criou e Deus sustenta. Deus mantém toda a obra da sua criação sob o poder da sua palavra. Através de Jesus, o Senhor sustenta todas as coisas. Ele preserva, Ele mantém a vida, Ele mantém a ordem, Ele mantém as coisas nos seus devidos lugares através do seu poder. Ele deu ordem, tudo foi criado, mas Ele sustenta tudo pelo seu poder. O Senhor demonstrou o seu poder na história dos filhos dos homens, e especialmente na do povo de Israel. Foi através do seu poder que Israel saiu do Egito. Então, nós podemos ver Deus atuando, podemos ver o poder de Deus na história da humanidade. E principalmente numa história especial de um povo a quem Deus chamou para ser um povo especial. Sabemos que as histórias das nações são variadas, e muitas histórias com muito sangue, com muita guerra, ou com muito pecado desde o seu início, como a história de Moabe e Amon. Mas a história de Israel é uma história recheada da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor, da soberania do Senhor e principalmente do poder do Senhor. Uma linda história de uma nação, e esta história ela tem se prorrogado através dos séculos, debaixo de um diapasão de poder, agindo em favor do seu povo. Vemos como surgiu o primeiro descendente da promessa de Abraão, foi através de um milagre de Deus. Sara, com 90 anos, já tinha cessado a possibilidade de gerar filhos, além de ser estéril, e ela teve um filho aos 90 anos. Vemos como Deus preservou o seu povo e os tirou do Egito com mão forte e poderosa e os conduziu no deserto, dando maná diariamente, dando água correndo da rocha para dessedentar, alimentar e higienizar 2 milhões de pessoas no deserto. É o poder de Deus na história do seu povo. O Senhor julgou e venceu os deuses egípcios através das 10 pragas que enviou pela mão de Moisés e Arão a toda a nação do Egito. Então, o poder de Deus, não somente para preservar o seu povo, não somente para cobrir o seu povo com a sua proteção, como, por exemplo, no deserto, o Senhor manifestava sua presença através daquela coluna de nuvem que se abria como um grande toldo sobre o povo, sobre o acampamento, o arraial de Israel. E à noite, aquela coluna de nuvem se tornava numa coluna de fogo, iluminando e aquecendo o seu povo, o arraial de Israel. Mas Deus demonstrou o seu povo no juízo aos deuses do Egito, ou aos deuses, às crenças, às superstições das pessoas no período do Velho Testamento. Então, aquelas pragas, aquelas 10 pragas sobre o Egito, elas estavam trazendo o juízo de Deus sobre aqueles falsos deuses. Porque até hoje todo o propósito do inimigo de Satanás é buscar adoração, é tirar Deus do coração das pessoas
e se colocar ali. E as pessoas então adoram a fortuna, a Mamon, aos prazeres e a tantos outros ídolos e deuses falsos. Mas o Deus verdadeiro é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. A expressão usada é com mão poderosa e braço estendido. Em Êxodo capítulo 15, verso 6, nós vemos o cântico de Miriam, o cântico de Moisés, ao atravessarem o Mar Vermelho. E nesse cântico eles estavam usando esta expressão, que Deus os tirou do Egito com mão forte e braço estendido. É uma expressão mostrando o poder de Deus na ação, agindo para salvar o seu povo. O poder autêntico e a capacidade de exercer autoridade de maneira eficaz pertencem somente a Deus. Somente Ele tem este poder absoluto. Somente Deus pode operar de maneira eficaz. Ou, em outras palavras, Deus não tem de pedir ordens a ninguém. Deus não tem de pedir permissão para agir a ninguém. Não há ninguém sobre o nosso Deus, mas todas as criaturas, todo o poder na terra, todo o poder que Deus deu, está sujeito ao poder e à autoridade do Deus Todo-Poderoso. Somente Ele pode agir como quer, quando quer, com a sua total soberania. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E isto é importante, é maravilhoso, precisamos ter esse entendimento de que o poder pertence a Deus. Seu poder grandioso está demonstrado na obra da criação. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Então, na criação, o Senhor revela o seu poder e na sustentação de todas as coisas. O poder autêntico e a capacidade de exercer autoridade de maneira eficaz pertencem somente a Deus. Por isso, Ele é digno de glória, por isso Ele é digno de louvor, por isso Ele é digno de toda exaltação de todas as suas criaturas. Vamos ver o poder de Deus no Novo Testamento. No Velho Testamento, então, vemos o poder de Deus sendo manifestado através da criação, no Gênesis, através da formação do povo de Israel. E vemos também o poder de Deus sustentando a criação e o poder de Deus manifestado de uma maneira clara na história de Israel, na preservação desta nação. Por exemplo, na história atual de Israel. Se você encontra com uma pessoa que é descendente, que mora aqui no Brasil, é descendente 2ª ou 3ª ou 4ª geração, por exemplo, de italianos, ou de alemães, ou de suecos, ou de romenos, ou você pode pegar uma nação europeia, uma nação de fala não portuguesa. E essas pessoas que estão apenas a 2ª, 3ª, 4ª geração, eles não falam mais a língua materna de seus pais ou de seus avós, eles falam português. Agora, quando nós pensamos que uma geração, 2, 3, já se perde a cultura dos seus antepassados, nós vemos que os judeus se manterem como judeus, preservarem a língua hebraica, apesar de estarem na dispersão, espalhados pelo mundo, isso é um milagre do poder de Deus agindo sobre o seu povo Israel para cumprir a sua palavra. 2000 anos, este povo espalhado sobre a terra, este povo falando línguas de todas as nações, tendo mudado o seu aspecto físico por estarem misturados com todas as raças, se tornando um povo, podemos dizer assim, com uma multiface, ou se tornando, deixando de ser uma raça para ser um povo misturado, para que a bênção de Abraão estivesse em toda a terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vemos então o poder de Deus agindo aí, para preservar esta língua, para preservar as Escrituras. Nós sabemos que quantas vezes a Bíblia Sagrada foi perseguida, foi queimada, foi destruída,
tentaram de todas as maneiras impedir que a Bíblia fosse traduzida na língua da nação, na língua mãe das nações, mas aí está o poder de Deus agindo, preservando a sua palavra, preservando o seu povo, para que a glória do Senhor pudesse ser demonstrada, o seu poder na história dos homens, na história das nações. O poder no Novo Testamento muitas vezes é traduzido por autoridade derivada ou conferida. Mateus 21, 23 a 27. No Novo Testamento vamos ver Deus se revelando em Jesus Cristo, seu Filho. E Jesus veio com autoridade. Autoridade sobre as enfermidades, autoridade sobre os demônios, autoridade sobre a morte, autoridade para perdoar pecados. Nós vamos ver Jesus se revelando como Deus, com todo o seu poder e autoridade, exatamente mostrando a sua divindade, mostrando que Ele é Deus que se encarnou, o Filho de Deus que se fez homem para trazer a vida e a salvação para toda a humanidade. Então, no Novo Testamento, nós vamos ver o poder de Deus revelado em Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. O texto diz: e chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Jesus entra ali no templo e pega um chicote, faz um chicote de cordas e ele derruba as mesas dos cambistas e ele abre as portas, as gaiolas dos pombos, solta os pombos, solta as ovelhas, abre a porta ali do cercadinho das ovelhas e as solta. E Jesus faz um pampeiro, como dizem os goianos. Jesus faz algo assim que ninguém esperava. E ele disse: olha, vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões, de salteadores. A casa do meu pai, esta casa será chamada casa de oração para todos os povos. E vêm então os representantes ali do templo, vêm as autoridades religiosas e interrogam Jesus: com que autoridade fazes estas coisas? Jesus estava revestido do poder do Senhor. E eles questionaram: quem te deu esta autoridade? Jesus então responde àquelas pessoas com uma outra pergunta. Ele disse: eu também vou fazer uma pergunta para vocês. O batismo de João era dos homens ou era de Deus? E eles então fizeram um conselho, reuniram e viram que resposta iam dar para Jesus. E disseram: se nós falarmos que o batismo de João era dos céus, ele vai perguntar: então por que vocês não foram batizados? Mas se nós dissermos que o batismo de João era dos homens, a multidão vai nos apedrejar, porque João deu mostras de ser um profeta do Senhor. Então eles estavam apertados, porque a autoridade de Jesus, a manifestação da divindade de Jesus, coloca todo homem, quer judeu, quer não judeu, todas as pessoas diante de uma proposta, de uma posição. Se reconhece que a autoridade de Jesus vem de Deus, então você tem de receber Jesus como Deus. Se acha que a autoridade de Jesus vem dos homens, como ele poderia, através de uma autoridade humana, estar curando leprosos, ressuscitando mortos, expulsando demônios e libertando as pessoas das suas opressões e das suas enfermidades? Que poder seria este sobre Jesus? Então, o poder do Senhor na vida de Jesus traz ou nos leva a uma decisão, nos leva ao entendimento de que Jesus é realmente o Filho de Deus, Ele é Deus. Então, Jesus, ao ser questionado sobre a autoridade, ele trouxe essa pergunta mostrando àqueles homens, àquela geração e às gerações seguintes que ele é Deus. Sendo Deus, ele tem toda a autoridade
nos céus e na terra. E ao nome de Jesus se dobra todo o joelho e se dobrará no futuro, quer nos céus, na terra ou debaixo da terra. O poder de Deus no Novo Testamento também é manifestado como dinamis, que fala sobre habilidade, de acordo com 2 Coríntios 8, versículo 3. Então, esse poder aí no grego seria dinamis. Esse dinamis daí vem a palavra dinamite, esse poder de arrebentar, este poder inerente, esse poder maravilhoso ali, concentrado. Ele também nos traz a ideia de, além de autoridade, de habilidade. É Deus quem confere poder para pregar, poder para testemunhar, poder para exercer ou manifestar os dons do Espírito Santo em nós, poder para viver a vida cristã, poder para estar vivendo esta nova vida, podendo perdoar aos que nos ofendem, podendo, se alguém te bater em uma face, oferece também o outro lado da face. Isso somente pelo poder, o dinamis do Espírito Santo. Na vida cristã é um nível muito elevado, um padrão muito elevado para nós conseguirmos viver na nossa própria força. Então, apenas pelo dinamis, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos viver assim. Também em Efésios 3,16, nós temos este poder como força. A força do Senhor, a força para vencer o pecado, podendo significar também uma ação poderosa, Atos 2:22, ou um espírito poderoso, Romanos 7:38. Então, esse poder de Deus manifestado aos homens e manifestado nos homens, a nós e em nós. Ele é autoridade, ele é habilidade, ele é força. A força do Senhor pode indicar uma ação poderosa do Senhor a nosso favor. É esse braço estendido, ou um Espírito poderoso, que é o Espírito de Deus. Quando nós oramos, não é uma oração poderosa que vai nos curar. Não é um copo d'água, não é uma rosa ungida, não é um lencinho, não são coisas que irão trazer a cura ou a bênção de Deus para nós. Mas quando nós oramos, nós estamos pedindo que o poder de Deus se manifeste, que o próprio Deus. Certa vez uma senhora me pediu, dizendo: pastor Ângela, eu queria que a senhora fizesse uma oração forte para mim. Eu estou com um problema muito grave, eu queria uma oração forte. Eu respondi para ela: olha, eu não sei fazer oração forte. Eu sei orar para um Deus que é forte. Eu não tenho uma oração poderosa, mas eu tenho um Deus poderoso. Então, nós temos de ter esse entendimento que quem age é Deus. Não são os nossos artifícios, não é a água, não é as coisas que vão trazer a cura, ou o macete, ou os métodos, mas é Deus quem vai agir. É Ele quem é o Todo-Poderoso Senhor. O Senhor Jesus recebeu do Pai toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus 28:18. E Ele a usou para perdoar os pecados. Jesus disse aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, Ele deu a ordem, e pregai o evangelho a toda criatura. Olha, se vocês beberem alguma coisa mortífera, não vai fazer dano a vocês. Olha, vocês vão pisar serpentes, escorpiões, vocês estarão e nada lhes fará dano algum, porque eu estou dando a vocês a autoridade que me foi confiada. Eu estou lendo um livro sobre os mártires do Coliseu. Um livro muito lindo, nos mostrando os atos dos nossos pais na fé, podemos dizer, dos primeiros cristãos até o século IV. Quantos que foram mortos ali. E em muitas
muitas ocasiões, acontecia de Deus mostrar o seu poder sobrenatural para mostrar que Ele é Deus. Por exemplo, às vezes colocavam nossos irmãos para serem queimados e o fogo não tinha poder de queimar os seus corpos. Era como se eles estivessem ali recebendo uma brisa fresca ou nada acontecia. Às vezes jogavam para os leões e os leões vinham e se deitavam aos pés dos nossos irmãos e como se estivessem guardando, vigiando. Os guardas romanos vinham para atiçar os leões ou tirá-los, os leões avançavam nos guardas, mas não faziam nada aos nossos irmãos. Isso aconteceu na história de muitos mártires, que eles tentavam vários tipos de tortura e a tortura não funcionava neles. E então, com isto, guardas, nobres, pessoas que estavam assistindo aquelas cenas, se convertiam ao cristianismo. E o cristianismo crescia de uma maneira tão grande, porque Deus mostrava o seu poder. Deus mostrava o seu poder. Mas sabemos que quantos deles foram mortos. E muitos desses que experimentaram um milagre ali, na hora do seu suplício, logo em seguida eram mandados ser decapitados, porque as torturas não funcionavam neles. Era Deus manifestando o seu poder, mas dando aos seus servos a glória de padecerem por Cristo. Então nós vemos que o poder de Deus está embutido na sua soberania, na sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Através do sangue de mártires não foi destruído o cristianismo, pelo contrário, ele floresceu, ele cresceu, ele deu uma semente forte, uma semente que nos alcançou, passou as gerações, trazendo o poder de Deus, salvador, libertador. Este poder que transforma um bêbado, um prostituto, uma pessoa, um adúltero, uma pessoa que está viciada no pecado, viciado nas drogas, viciado no mundanismo, na impureza, em mentira. E o poder de Deus transforma em um santo de Deus, em uma pessoa limpa, pura, em uma outra pessoa, porque o poder de Deus age perdoando os nossos pecados e nos trazendo vida nova. Em Mateus 9,6, Jesus, está escrito sobre Jesus: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus, aquele moço que desceu, os seus amigos o desceram por uma maca, amarrado a 4 pontas de lençóis, na presença de Jesus, em uma casa que estava superlotada de pessoas que queriam ouvir o Senhor. E aquele homem paralítico ali, Jesus olhou para ele e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. E todos ali começaram a murmurar: quem pode perdoar pecados? Somente Deus pode fazer isto. Sim, somente Deus. E Jesus então disse: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Jesus disse ao paralítico: levanta, toma teu leito e vai para a tua casa. E o paralítico, na mesma hora, se levantou, arrumou a sua maca e saiu glorificando a Deus, louvando, não somente porque fora curado, mas fora perdoado. Houve a libertação, saiu um peso do seu coração. Jesus sabia o peso que ali estava. E se você tem um peso, uma culpa, tem algo que está aí te prendendo, a falta de perdão, de perdoar aos outros, um rancor, um ódio, uma ira, qualquer ressentimento, é momento para perdoar e experimentar este poder vivificador, este poder que traz paz, este poder que traz vida nova, o poder do Senhor para perdoar pecados, para expulsar demônios. Em Mateus 10:1 está escrito: e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade
e todo mal. Jesus deu poder. Este poder de Jesus nos traz o entendimento da veracidade do Evangelho. Chame outras religiões ou seitas e apresentem uma pessoa endemoniada. Chame o budista, chame o hinduísta, chame as seitas orientais, chame os esotéricos, chame e experimente ver. Experimente. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho. Ao nome de Jesus, o crente mais simples, o crente menorzinho, ele tem poder para expulsar demônios, para proclamar. É claro que a autoridade do Senhor em nós, conferida a nós, esta autoridade ela funciona na vida que está alinhada com Deus. Se a pessoa está com a vida toda errada, se está vivendo em pecado, é claro que ele não está com esta autoridade. A mesma coisa que alguém que trabalhou ou tem a farda do exército ou da polícia, mas ele não está na ativa. Aquela autoridade é para aquele que está na ativa, não é para aquele que se desviou dos caminhos. Não, é aquele que está. A autoridade é a presença do Espírito de Deus em nós. É a autoridade do próprio Deus. Ele nos deu autoridade para expulsar demônios. Ao receberem Jesus pela fé, os discípulos teriam poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1:12. Então, muitas pessoas acham que todo mundo é filho de Deus. Todos são filhos de Deus. Deus não vai mandar o seu filho para o inferno. Sim, mas não são todos filhos de Deus. Todos os homens, todas as pessoas, eu e você, todos somos criaturas de Deus, feitos por Ele. Agora, quando cremos em Jesus, quando aceitamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo e deu a sua vida em nosso lugar para nos salvar, então aí sim nós nos tornamos filhos de Deus. A nossa natureza é mudada, a natureza de Deus é enxertada em nós, o Espírito Santo vem habitar em nós e o Espírito Santo com o nosso Espírito tornam-se um só. Então, nos tornamos filhos de Deus. Então, o nosso nome é escrito no livro da vida e podemos experimentar ser novas criaturas, nova criatura, uma nova vida. Eles receberam também poder para compartilhar a sua obra e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar demônios. Marcos 3:15. A obra de Jesus continua. O que Jesus começou fazendo, curando os enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos, esta obra continua. E ela continua em nós e através de nós. Jesus conferiu esta autoridade. Até pouco tempo atrás, antes de haver este toque ou esta, vamos dizer assim, o poder pentecostal de Deus ser derramado nestes últimos dias, a partir do início do século XX, esta era pentecostal que estamos vivendo. Antes desse tempo, a igreja cristã não tinha esta ousadia para a cura divina, não tinha esta ousadia para orar pelos enfermos e ver os milagres acontecendo. Hoje, se nós formos escrever todos os milagres de respostas de cura através da oração, como João disse, nem na terra não caberiam os livros escritos a respeito disso tudo. São milhares, milhares, milhões, milhões, milhões de experiências do poder de Deus curando as enfermidades. O poder de Deus manifestando através da igreja. Jesus operou todo o seu ministério no poder do Espírito Santo. Lucas 4:14. Através do Espírito Santo, Jesus, ele mesmo proclamou: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que ele me ungiu para trazer libertação para os cativos, me ungiu para trazer cura,
me ungiu para trazer a paz. E esta unção que estava sobre Jesus está sobre a igreja nestes dias. E através do seu poder, ele operava milagres. Lucas 5,17. Os milagres que Jesus fez, ele chamou isto a obra do meu Pai. Eu tenho uma comida para comer e a fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Senhor era trazer a cura, a libertação, a vida, a salvação, restaurar o homem no seu primitivo estado de pureza, de santidade na presença de Deus. E este é o maior milagre operado pelo Espírito Santo. E Jesus operou este milagre e continuou operando hoje. Ele operava grandes sinais. Mateus 11:20. Certa ocasião, Jesus fez cessar o vento e a fúria do mar. Os discípulos entraram no barco e veio aquela tempestade e eles disseram: Mestre, tu não te importas que pereçamos? O barco vai afundar. Eles tiravam a água, eles remavam, eles tentavam e o barco não saía do lugar. E eles sabiam que muitos barcos haviam afundado ali. Mas Jesus disse: por que sois tão tímidos? Por que sois tímidos? E ele disse ao vento: cessa, e ao mar: aquieta-te. E na mesma hora fez-se grande bonança. Os discípulos olharam o que aconteceu e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O Filho de Deus operando sinais, maravilhas, prodígios na terra, entre os homens, na natureza, pelo poder de Deus, na autoridade do Espírito Santo. E a sua própria ressurreição foi por obra desse poder. A ressurreição de Jesus foi no poder do Espírito Santo. Jesus disse: ninguém tira minha vida, eu de mim mesmo a dou. E Jesus disse: eu tenho poder para dar a minha vida e para tornar a reassumi-la. A ressurreição do Senhor, o poder do Senhor operado aqui, foi através do Espírito Santo. E é tão maravilhoso saber que Jesus nos deu o seu Espírito Santo para continuar conosco, para continuar nessa obra de manifestação do poder de Deus. No dia de Pentecostes, o poder de Deus foi derramado sobre os discípulos. Ali em Pentecostes, eles foram cheios do Espírito, receberam ousadia, poder para testemunharem o nome do Senhor, com graça, com sabedoria, com coragem. Eles que estavam fechados, com medo dos guardas, com medo do Império Romano, com medo dos judeus, agora esse medo foi embora e eles tinham ousadia para falar de Jesus. Como Pedro e João disseram diante do Sinédrio: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Somente o Espírito Santo poderia lhes dar esta coragem. Coragem para morrer por Cristo, coragem para viver por Cristo, coragem para exercer o ministério, o amor, coragem para cumprir todo o propósito de Deus no poder do Espírito Santo. O que Jesus fez, ele disse: vocês vão fazer obras ainda maiores do que estas que eu fiz, porque eu vou para o Pai e vou deixar o Espírito Santo com vocês. Eram umas 120 pessoas que estavam no cenáculo, reunidas em oração 24 horas, desde que o Senhor Jesus ascendera aos céus do Monte das Oliveiras. 120 irmãos, às 9 horas da manhã, ali naquele dia de Pentecostes, foram cheios do Espírito Santo. Passaram a falar em outras línguas, o seu semblante mudou, o brilho do seu rosto era outro, o brilho dos seus olhos era outro. Eles começaram a falar em outras línguas no poder do Espírito Santo. Foram cheios do poder de Deus, começaram a falar em outras línguas, idiomas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A Bíblia diz que eles ouviram de repente um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Apareceram línguas de fogo distribuídas sobre a cabeça de cada um deles.
e começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas. Uma capacidade que eles não tinham foi dada pelo Espírito Santo para falar das grandezas de Deus. E falar das grandezas de Deus é adorar. Quando nós falamos das grandezas de Deus, o que estamos falando aqui, através desta gravação, deste vídeo, o que estamos falando é adoração. Estamos proclamando que Deus é onipotente, que todo poder pertence a Ele. Isto é adoração. O Espírito Santo nos capacita para adorar a Deus em espírito e em verdade. Este poder maravilhoso foi dado aos discípulos. Anunciavam as grandezas de Deus, seu poder e a sua mensagem de salvação. Na mesma hora que estavam cheios do Espírito, não conseguiam mais segurar aquela mensagem só para si. E eles começaram a falar. Com risco de vida, com risco de serem presos, eles falavam ousadamente a palavra de Deus. O poder de Pentecostes é para a evangelização, para operar os sinais que glorificam ao Senhor e preparar o povo de Deus para o encontro glorioso nas nuvens com Jesus, o arrebatamento da igreja. Este poder que o Senhor nos deu é para hoje, é para o presente, é para a nossa vida agora, sermos cheios do Espírito Santo. E este poder nos capacita, nos prepara para o que vai acontecer. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja sem mácula, sem ruga, porém santa e sem defeito. Esta igreja pura que há de subir à presença de Deus. E esta pureza, esta santidade só é possível por obra do Espírito Santo em nossas vidas. Então, vamos buscar o poder de Deus. O poder de Deus opera na igreja em Atos, capítulo 4, 7 e outros textos aí, 6, 8, 10, 38. É o poder de Deus que está operando na igreja, o poder para curar. Pedro passava, as pessoas colocavam os enfermos no lugar onde ele ia passar, para que a sombra de Pedro pudesse, ao passar pelos enfermos, eles serem curados. As pessoas eram curadas, os sinais aconteciam, sinais tremendos. Hoje nós sabemos que, por exemplo, na África, o evangelho de Deus pregado ali na África tem de ser um evangelho de poder. Porque ali na África eles estão acostumados com as feitiçarias, com as obras das trevas, com sinais. Então grandes sinais são operados, de ressurreição, de maravilhas, de curas instantâneas tremendamente maravilhosas. São as notícias que nós temos nestes lugares. Por exemplo, aqui em Salvador, que era um lugar onde havia muita obra de feitiçaria, de macumbaria, dessas religiões africanas que vieram para o Brasil. Ali o poder de Deus também, ele se manifesta de maneira tão grande na igreja, para mostrar que Deus é real, que Deus é presente, que Deus é maior. Deus é maior. João diz, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. A ressurreição é a maior demonstração do poder de Deus. Romanos 1,4, Efésios 1, Filipenses 3,10 nos falam sobre a ressurreição. Adão trouxe a morte, Jesus trouxe a ressurreição. E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu e você haveremos de ressuscitar um dia, porque Jesus ressuscitou. Nós morremos porque Adão trouxe a morte, mas Jesus, que é o segundo Adão, trouxe a ressurreição e a vida, e nós ressuscitaremos. Todos os homens ressuscitarão, uns para horror e vergonha eternos. Aqueles que não receberam o Senhor, mas aqueles que o receberam, ressuscitarão para a glória, para desfrutar da eternidade com o Senhor. E o poder do Evangelho, ele opera no interior da vida da pessoa, transformando-a, tornando-a numa nova criatura. De acordo com Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho, diz Paulo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. O Senhor também entregou as chaves à igreja.
Eu te darei as chaves do reino dos céus. Está escrito em Mateus 16, 19. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus entregou as chaves. Ele entregou o poder. O poder para que a igreja pudesse ligar os céus à terra, a terra aos céus. E estas chaves nós usamos através da oração. A oração liga a terra aos céus e os céus à terra. Então vamos usar esta chave maravilhosa que o Senhor nos deu. Vemos pelas Escrituras que Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando vemos isto, nós podemos perceber que Deus é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Ele pode, como diz Paulo, infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Tudo que existe, quer as coisas visíveis e as invisíveis, tudo foi obra das suas mãos, obra do seu poder inigualável. Aleluia! Tudo, todas as coisas que nós vemos, visíveis e invisíveis, quer na terra, quer nos céus, tudo foi obra das mãos do Senhor. Através do seu imenso poder, Deus reina sobre tudo. Vemos então que o reino de Deus, a soberania de Deus, está ligada com o poder de Deus. Ele reina porque ele detém todo o poder nos céus, na terra, no presente, no passado e no futuro. Ele está entronizado acima de todas as criaturas e nada pode resistir diante da sua face. Ele tem poder para do nada criar o que lhe aprouver. Deus reina. O Salmo 99 e 93 nos dizem isto: reina o Senhor, está vestido de majestade. O Senhor se vestiu e se revestiu de fortaleza. O mundo está firmado e não poderá vacilar. Deus reina, porque Ele é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Ele reina sobre todas as criaturas, sobre todas as coisas, para fazer conforme a sua vontade todas as coisas. Ele detém este poder. A vontade de Deus é soberana. É claro que com relação aos homens, Deus nos deu o livre-arbítrio. Escolher que este Deus Todo-Poderoso reine sobre nós ou não. Quando nós escolhemos, nós estamos debaixo da sua proteção e de toda a sua bondade. Mas se nós o negamos, nós perdemos esta cobertura do Senhor. Seu poder está intimamente ligado à sua autoridade nos céus e na terra. Para ele não existe passado, presente ou futuro. Vemos aqui a onipresença de Deus, a eternidade de Deus, ligados à sua onipotência. Ele é onipotente, porque Ele é onipresente, porque Ele é onisciente, porque Ele é eterno. E o poder de Deus, Ele é exercido entre nós por causa do seu amor. Tudo está sob o seu controle. A história, os homens, o tempo e o espaço. Tudo está debaixo do seu poder. Nada acontece, não cai uma folha da árvore sem o consentimento de Deus, sem a soberania de Deus. Tudo age pelo seu poder. Os animais e os homens, a guerra e a paz, a tempestade e a bonança, a luz e as trevas, os astros e os anjos, todos obedecem à sua voz. Tudo está debaixo deste poder maravilhoso. Todas as coisas. E é maravilhoso sabermos que temos um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, que nos protege, que nos cobre e que tudo obedece à sua voz. Seu poder é ilimitado. O Senhor reina sobre tudo. O poder lhe pertence. Aleluia! O poder de Deus não tem limites. Não tem limites. Deus age hoje,
O poder de Deus não se esgota. Nós sabemos das histórias das crianças, de gênios, de pedidos, de um poder que precisa ser alimentado, mas o poder de Deus não é assim. Deus é Deus. Ele pode todas as coisas, não se acaba o poder de Deus. Não se esgota a sua capacidade, seus atributos. Ele é acima de todas as coisas. Por isso, não há enfermidade, não há dificuldade, não há pecado tão grande que Ele não possa perdoar. Não há alguma coisa que Deus diga, isto eu não posso fazer. Se nós abrimos o coração, se nós lhe pedimos, Ele está pronto. Ele é fiel, Ele é bondoso, Ele é justo, Ele é o Todo-Poderoso. Deus revela seu grande poder através das pragas do Egito. Revelou. O Senhor é digno de glória e adoração por seu grande poder. Ele revelou então ali nas pragas do Egito, ele mostrou o poder dele sobre os demônios, sobre aqueles deuses falsos. E ele continua demonstrando este poder nos nossos dias. O texto diz, então Jó respondeu, o poder pertence a Deus. Jesus Cristo tem poder. Jó disse, Senhor, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E a palavra nos mostra que Jesus tem todo o poder. Ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus. Ele mostrou a sua divindade através do seu poder, da sua autoridade demonstrada em sua vida. Podemos contemplar o poder e a glória do Senhor em seu templo. O poder de Deus deve ser cantado. Deus, tu és tremendo em teu santuário. Podemos contemplar. O salmista diz, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a beleza do Senhor no seu templo. Contemplar a beleza. Através do ministério Gideões, 24 horas diante do Senhor, nós temos a oportunidade de implantar as torres de adoração nas igrejas. Uma sala preparada com muito amor, com muito carinho para Deus, onde de hora em hora entra um adorador, um Gideão da adoração, para proclamar os atributos de Deus. Um lugar onde a presença de Deus é tão real, onde Ele é entronizado. E quando nós o adoramos, derramamos o nosso coração em seu altar, nós somos cheios da sua presença, dos seus atributos comunicáveis, desta paz. E o seu poder opera em nós e através de nós. Vale a pena ser um adorador. Vale a pena conhecer este Deus Todo-Poderoso. O texto diz, os que esperam no Senhor são renovados em suas forças. No Novo Testamento, Jesus nos ensinou a orar, confessando que o poder pertence ao Senhor. No Velho Testamento, Isaías diz, os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águia. A águia tem o tempo em que ela é totalmente renovada. O seu bico, as suas penas, suas garras, totalmente renovada. O poder de Deus nos renova, nos fortalece, nos conforta, nos faz novos à força do Senhor. E Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso, concluindo dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O entendimento de que o poder pertence a Deus traz ao nosso coração paz, alegria, sustento, sabedoria, traz ao nosso coração a certeza de que nunca estamos sozinhos e de que nada vai nos acontecer que seja ruim para nós. Pelo contrário, a vontade de Deus é boa e perfeita e tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Portanto, adore a este Deus Todo-Poderoso de todo o coração e viva debaixo da sua soberania e do seu poder. Que Ele te abençoe ricamente e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.